O silêncio que reverbera no corpo. Imagine um corpo que fala sem palavras, grita sem som. Esse é o cenário silencioso que milhões de pessoas enfrentam. Um organismo aprisionado por rastros invisíveis de trauma. Não é uma história qualquer. É o relato real de incontáveis experiências intensas, refletidas em tremores, tensões, dores inexplicáveis. Aqui, vamos desvelar essa linguagem muda, mas profundamente expressiva. Os fundamentos neurobiológicos. Quando o corpo grava a dor, estudos clássicos revelam. O trauma se aloja na memória somática, naquelas camadas do nosso sistema nervoso que não dependem de pensar, mas de sentir. Quando uma pessoa sofre um terror intenso, parte do cérebro, o sistema límbico e o tronco cerebral dispara, gravando respostas automáticas. A amígdala se hiperativa, o eixo hipotálamo-hipófise adrenal libera cortisol em excesso, e a reação luta-fuga-congelamento se enraiza, podendo se perpetuar muito além do evento traumático. Em memória do corpo, explicando as respostas físicas. Bessel van der Kolk nos ensina, o corpo não esquece. Essa mensagem vai além de metáfora. Ele mostra que memórias traumáticas escapam ao controle da consciência, mas armazenam-se em sensações corporais, em dores sem causa aparente e em reações que disparam com estímulos sutis. Quando isso acontece, o corpo reage como se ainda estivesse em perigo, mesmo que a mente já tenha superado a ameaça. Sintomas inquietantes, quando o corpo denuncia a angústia da mente. Você pode notar músculo tensionado no pescoço, dor crônica nas costas, pressão no peito, distúrbios gastrointestinais, insônia, hipervigilância. Todos sintomas reais, documentados por estudiosos como Upper East Side Psychology. Sintomas que surgem sem explicação médica, mas que têm profunda raiz emocional. O trauma multissensorial, além de palavras, sensações que circulam no corpo. Pesquisas recentes sobre Embodied Cognition confirmam. Leituras emocionais reativam. Redes somatosensoriais. O corpo revive, mesmo sem vontade. Já o estudo da Dual Representation Theory mostra que uma parte da memória traumática fica arquivada em sensações automáticas, ora inacessíveis à consciência, mas capazes de disparar flashbacks ou ataques de pânico. Casos clínicos, relatos que refletem a universalidade do trauma. Conheça Aisha, refugiada que carregou nos músculos aquilo que a mente não conseguia nomear. Combinando terapia cognitiva e corpo-centrada, ela conseguiu liberar tensões armazenadas, reorganizar a narrativa de seu corpo e reencontrar uma sensação de segurança interna. E não foi só ela. Aventureiros do Somatic Experiencing relatam redução significativa de sintomas de PTSD, melhor regulação emocional e retomada de controle corporal. Hip stretching e mobilizações. Corpos presos choram sem palavras. Você talvez tenha visto vídeos de hip stretching viralizando. Pessoas choram enquanto alongam o quadril. Não é modismo. Quadris, ombros, mandíbula guardam lembranças emocionais. Técnicas como yoga, tai chi e alongamentos liberam tensões crônicas cultivadas dentro do corpo, ativando reflexos de alívio que transcendem a mera flexibilidade. Quando o corpo se cansa de gritar sozinho, na parte 1, entendemos que o corpo é uma testemunha silenciosa, mas jamais muda. Cada tensão muscular, cada dor inexplicável, cada bloqueio de respiração ou desequilíbrio digestivo pode ser a ponta de um iceberg emocional, que a mente tentou esconder. Mas esconder não é apagar. O trauma que não é expresso é impresso no sistema nervoso, nos músculos, nos batimentos cardíacos, nos gestos involuntários. E chega um momento em que o corpo se cansa de sussurrar. Ele começa a gritar, mas o grito do corpo não é em palavras. Ele vem em forma de insônia, crises de ansiedade, dores persistentes, sensação de vazio, exaustão constante, episódios de raiva sem motivo ou crises de choro do nada. Quem carrega um trauma não resolvido pode até parecer funcional, mas vive em estado de alerta permanente. Como se algo terrível fosse acontecer a qualquer momento, mesmo quando tudo está aparentemente bem. Essa é a ferida invisível que corrói por dentro. E é aí que o corpo começa a falar com força. Porque o trauma que a mente reprime, o corpo revive. O trauma molda comportamentos e sabota vidas em silêncio. Você conhece alguém que não consegue se relacionar de forma saudável, que repete padrões de autossabotagem, que sente culpa o tempo todo, mesmo sem ter feito nada de errado, que desconfia de todo o carinho que recebe, como se amar fosse uma ameaça,
Essas pessoas não são complicadas, elas estão feridas. O trauma psicológico molda o nosso comportamento de maneira profunda. Ele interfere na forma como vemos a nós mesmos, os outros e o mundo. Ele pode nos fazer acreditar que não somos dignos de amor, que não somos suficientes, que o mundo é perigoso e que ninguém é confiável. E o pior, o trauma faz isso sem pedir permissão. Essa percepção distorcida se reflete na linguagem corporal. Pessoas traumatizadas tendem a manter ombros curvados, olhar baixo, respiração curta, pernas agitadas. Algumas prendem o maxilar, outras roem as unhas ou se machucam sem perceber. É o corpo tentando conter uma tempestade emocional que nunca foi descarregada. A neurociência da libertação, como o corpo também pode curar. Mas há esperança, e ela não está apenas no pensamento positivo, nem na força de vontade. Está na reconexão, na reintegração, no reaprendizado entre corpo e mente. Estudos recentes em neuroplasticidade revelam que o cérebro traumatizado pode sim se reorganizar, mas ele não faz isso apenas ouvindo conselhos. Ele precisa sentir segurança, precisa experienciar no corpo que o perigo passou. É por isso que métodos somáticos de cura, como o Somatic Experiencing, o EMDR, a terapia sensorial integrativa e práticas, como yoga trauma informada, estão ganhando força. Eles trabalham com o corpo, não contra ele. Eles não forçam lembranças. Eles criam espaço para que o corpo expresse, processe e liberte a energia aprisionada desde o evento traumático. Por exemplo, o Somatic Experiencing, criado por Peter Levine, parte do princípio de que os animais, na natureza, passam por traumas intensos, mas raramente ficam traumatizados. Isso porque eles, após o evento, tremem, respiram profundamente, se alongam, liberam, processam o estresse. O ser humano, por outro lado, se reprime, congela, internaliza, e isso é o que nos adoece. A importância da escuta do corpo. A primeira etapa da cura é simples, mas profunda. Ouvir o próprio corpo, parar, respirar, sentir onde dói, onde está tenso, onde está adormecido. Observar os gatilhos. Perceber quando o corpo reage mais do que a situação exige. Isso não é fraqueza, é inteligência emocional somática. A dor emocional é real e ela precisa ser tratada com o mesmo respeito que damos a uma fratura ou infecção. Negar a dor não a elimina, apenas a transforma em algo ainda mais difícil de lidar. Ouvir o corpo é sair da mente racional, que julga, que compara, que diz isso é bobeira. E acessar o lugar onde a verdadeira cura começa, a sensação, a memória pré-verbal, o instinto. Exemplos reais. Quando o corpo começa a se libertar, pessoas que começaram esse processo relatam algo em comum. Os sintomas físicos começam a desaparecer sem medicamentos. A dor nas costas some depois de um choro profundo. A insônia cede após uma sessão em que o corpo pôde tremer. A ansiedade desaparece quando a respiração se aprofunda. Não é mágica, é neurobiologia. Casos clínicos mostram que, ao dar ao corpo a chance de completar respostas que foram interrompidas no passado, como correr, gritar, tremer, ele entende que o perigo acabou. E só então ele pode relaxar. Só então ele pode começar a confiar novamente. A solução. Reconectar-se com o corpo é reconectar-se consigo mesmo. Se há uma saída para a prisão dos traumas, ela não está apenas no intelecto. Está na reconexão corpo-mente. Está em terapias integrativas, mas também na compaixão cotidiana. No toque seguro, no silêncio respeitoso, na respiração consciente, no movimento gentil. A cura do trauma é um processo, mas ele começa com uma escolha. Parar de ignorar os sinais que o corpo está emitindo. Parar de chamar de frescura aquilo que é um pedido de socorro. Parar de dizer está tudo bem quando o corpo está gritando não está. Comece devagar. Uma respiração mais profunda por dia. Um alongamento consciente. Um toque no próprio peito como quem diz, eu estou aqui. Isso é o primeiro passo. E procure ajuda. Ajuda profissional especializada que entenda que você não é fraco nem exagerado.
Você é alguém que sobreviveu e que está pronto para viver de verdade. Não apenas sobreviver em estado de alerta constante. Conclusão. O corpo fala. E finalmente alguém escutou. Talvez você nunca tenha parado para pensar que aquele peso no peito é uma emoção não digerida, que aquela raiva frequente é medo represado, que aquela tristeza sem motivo é luto negado. Mas agora você sabe. E saber é poder. Poder de reescrever sua história, não ignorando o que viveu, mas reconhecendo, acolhendo, libertando. O trauma é um visitante indesejado que ocupou espaço demais em sua vida. Mas ele não é seu dono. Você tem o direito de retomar as rédeas, de respirar sem medo, de tocar sua pele sem vergonha, de existir no seu corpo com segurança, presença e dignidade. O corpo falou. Agora é a sua vez de responder. Se você chegou até aqui, saiba, o seu corpo agradece. E mais do que isso, ele espera. Espera o momento em que você, enfim, decida escutá-lo de verdade. Esse momento pode ser agora.